Irmãos, aqui fala sobre outra característica, né, de José. José, além de ser um jovem sábio, né, um jovem abençoado por Deus, diz o verso 6 que ele era muito bonito. Deus abençoava também o crescimento dele, o crescimento físico. Diz o final do verso 6 que José era formoso de parecer e formoso à vista, formoso de se observar, de se olhar. Era um jovem muito bonito. E ainda o verso 6 diz que Potifar ele deixou tudo na mão de José, de maneira que ele não cuidava, não sabia mais de nada, a não ser do pão que comia. Ou seja, por que isso? Porque Potifar, como nós vimos, era um homem que tinha muitas responsabilidades. Então, embora ele fosse rico, tivesse muita coisa, ele não tinha tempo para cuidar do que tinha, do que possuía. Ele tinha que estar do lado do faraó, ele era responsável pela segurança do faraó, era responsável em cuidar das mulheres do faraó. Então era um homem que praticamente tinha tudo, mas não podia usufruir, tinha que ficar ali do lado do faraó, assistindo ao faraó em tudo. Então, como ele encontrou em José confiança, ele deixou tudo na mão de José. Falou, José, pode ficar, tome conta de tudo. Eu só quero saber da minha comida, quando eu chegar em casa, eu tenho o que comer. Né? Por isso que a Bíblia fala aqui que ele não sabia de nada a não ser do pão que comia. Verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou, dizendo à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha, irmãos, a mulher de Potifar faz a ele uma proposta indecorosa. Ela diz assim na lata, né, como a gente fala. Ela diz na lata, ó, deita-te comigo. Convida José para deitar-se com ela. Talvez, né, pelo fato de ela não ter prazer com seu marido, porque seu marido, como nós vimos aqui no verso 1, ele era eunuco de Faraó, então ele era um homem castrado. Então ela vendo aquele jovem bonito, né, José, um menino inteligente que passava mais tempo dentro de casa, né, do que o próprio esposo dela, porque o esposo dela não tinha tempo, tinha encarregado José de fazer e de cuidar de tudo. Ela se sentiu atraída por José. E ela faz essa proposta a José, deita-te comigo. O verso 8 diz que ele se recusou. José disse, não posso. Por que não posso? Porque meu senhor não sabe de nada que está acontecendo na casa dele. Ele entregou tudo o que ele tem na minha mão. Aqui não há ninguém maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa ele me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, irmãos, José ele não peca contra... José, não comete esse pecado por 3 motivos. Primeiro, por gratidão a Potifar, ele era muito grato, né, pela confiança que o patrão tinha dispensado a ele. A outra coisa era a lealdade que ele tinha a Potifar. Ele disse, eu não posso fazer isso porque o patrão não sabe de nada que acontece aqui. E ele não me vetou nada, a não ser você, que é sua esposa. E a terceira coisa, irmãos, mais importante, que conteve José. Então, irmãos, José ele não peca contra Deus, nem contra o seu senhor Potifar. Primeiro porque ele tinha muita gratidão a Potifar e ele era um homem leal a Potifar. Mas o fato mais importante, José expressa no final do 9. Ele diz assim, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Na verdade, a preocupação maior de José era ele pecar contra Deus. Ele tinha essa preocupação. Porque José sabia, irmãos, José sabia que era errado um homem se deitar com a mulher que não era sua. Talvez José lembrasse do que aconteceu na sua família quando seu irmão Rúben, lembram, o primogênito, se deitou com uma mulher de seu pai, de Jacó. Então José sabia que aquilo era um pecado gravíssimo contra Deus.
Por isso ele decide não pecar. Então, do verso 10 ao 12 agora. Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, certo dia veio ele à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela então lhe pegou pelas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu, saindo para fora. Amém? Irmãos, a Bíblia fala no 10 que a mulher, dia a dia, vejam só, dia a dia, ela fazia o mesmo convite a José. Todo dia, imagine, irmãos, um homem que trabalha lá na casa, todo dia a mulher do patrão chamando ele: vem, deita-te comigo, vem, deita-te comigo. Mas a Bíblia fala também que ele não lhe dava ouvidos. Ele não aceitava a proposta. Aquela mulher, todo dia, incisivamente, fazia o convite a José: vem, deita-te comigo. E o que é que acontece então? Do verso 11 ao 12, diz que ela se aproveita de uma situação. Vem um dia que José vai à casa para fazer algum serviço e não tinha mais ninguém ali a não ser os dois. Aí ela falou: é agora que eu pego ele. E aí, nesse dia que não tinha mais ninguém, só tinham os dois, a Bíblia fala no verso 12, que ela então lhe pegou pelas vestes, ela agarrou ele à força, dizendo: agora você vai se deitar comigo, deita-te comigo. E a Bíblia fala que ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu, saindo para fora. Então vejam, irmãos, José, ele se esquivava de pecar, mas chegou um dia que ele praticamente foi violentado pela mulher. Um dia que não tinha ninguém em casa, a Bíblia fala que ela o pegou à força pelas vestes e disse: deita-te comigo. E aí ele tentando, se livrar dela, o que foi que aconteceu? Ele teve que largar as vestes na mão dela, a roupa, e fugir. Né? Ele fugiu dela, irmãos, para não pecar. Ele fugiu para não cometer o pecado. Irmãos, não é vergonha fugir quando você sente, né, que você está na iminência de cometer um pecado. Tanto que alguns estudiosos da Bíblia fazem a pergunta aqui: José realmente fugiu de quem? Fugiu da mulher ou fugiu dele mesmo? Ele fugiu da mulher para a mulher não forçá-lo a deitar-se? Ou ele fugiu dele mesmo, no sentido de que ele estava vendo que se ele ficasse ali, ele ia acabar cedendo? Mas de qualquer forma, irmãos, o importante é que ele fugiu. Quando ele estava sentindo que a coisa estava ficando difícil e que ele talvez fosse forçado àquilo, ou que talvez ele não resistisse, né, porque ele já estava quase à beira de ceder, ele preferiu fugir, largou tudo lá, largou e, diz a Bíblia, ele fugiu saindo para fora. Então, irmãos, é essa atitude que nós temos que ter quando nos confrontamos com o pecado. Nós temos que realmente fugir dele, fugir do pecado. Fugir. Não ficar testando seus limites. Não ficar testando o limite da outra pessoa. Então, por exemplo, falo muito isso em relação aos jovens, né? Aos jovens que, por exemplo, querem namorar, o que é natural e bom, né? É bom que os jovens namorem mesmo, porque quanto mais cedo namorar, mais cedo casa, e aí não vai fazer coisa errada no mundo. Mas o namoro, irmãos, é um momento muito crítico, principalmente quando se é jovem, né? Porque os hormônios estão ali à flor da pele, todos os dois estão cheios até a tampa de hormônios, né? Estimulados. Então, os jovens têm que ter esse cuidado também para não ficar se testando até onde vai dar aquilo, porque é muito fácil escorregar. E talvez José tenha percebido isso. Talvez José, que também era jovem e bonito, ele falou: olha, deixa eu sair disso aqui, vou sair disso aqui, vou sair, largou suas vestes lá e foi embora para não pecar contra Deus. Então fica também, irmãos, essa lição para nós. Nós temos que fugir do pecado. A Bíblia fala que quando nós fugimos do diabo, ou melhor, quando nós resistimos ao diabo, ele foge da gente. Então quando você resiste ao pecado, às vezes quando até é necessário você fugir dele,
o diabo também foge, né? O diabo vai embora. Amém? Eu agradeço então aos irmãos a minha oportunidade, agradeço também ao Senhor por essa oportunidade.